Minha amiga e meu amigo, ainda repercute e repercute muito, mas muito mal. Agora, não é só no Brasil. A repercussão ganhou o mundo. Do que eu estou falando? O comentário feito ao vivo no canal de notícia Globo News pela jornalista Eliane Cantaede, que, ao fazer um comentário sobre o conflito Irã e Israel, mostrou o seu lado mais desumano, mais insensível e torcedor. Quando abordou em seu comentário a questão de número de vítimas fatais dos dois lados. A fala dela tem contornos de torcida e com isso ela acaba destilando para todo mundo ver e ouvir o seu preconceito, a sua intolerância, o seu discurso de ódio. Para relembrar o comentário que deu base a essa indignação pelo mundo afora, eu vou colocar o vídeo de Eliane Cantanhede, no qual ela faz o comentário a respeito do conflito. Assista. Eu tenho uma pergunta de leiga, não sei se você vai ter condições de responder, mas é o seguinte: por que que os mísseis de Israel destroem Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Eu tenho uma pergunta de leiga, não sei se você vai ter condições de responder, mas é o seguinte. A essa pergunta da Eliane Cantaede, o porta-voz do exército israelense veio a público responder a pergunta que ela fez. Assista. Estou falando com vocês da cidade de Ness Tziona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel. Quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente, de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente, nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora eu respondo a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples. Porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos. Nossa prioridade são nossos civis. Por isso nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né?
Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Em tom de deboche, porque é com um sorriso no rosto, um comentário sobre um assunto tão delicado, ela faz com ar de sorriso no rosto. Isso é deboche, isso é escárnio, isso é insensibilidade. Olha só, senhoras e senhores, o questionamento dela é por que na troca de mísseis entre Irã e Israel, os israelenses não morrem. Os israelenses não morrem. Palavra dela. Mas aí ela diz depois que é uma mortezinha aqui e outra ali. Palavras dela. Mortezinha. Mortezinha aqui e outra ali. Você sabe o que acontece quando ela faz esse comentário? Ela mostra a sua insatisfação com um baixíssimo número de óbitos de judeus nesse conflito. Olha, o movimento criado pelo Hitler, que veio ao conhecimento do mundo na Segunda Guerra Mundial, os nazis, o que acabou não foi o movimento nazi. O que foi eliminado foi alguns elementos do movimento. Mas a ideia continua viva, muito viva. E ao redor do mundo as pessoas sustentam essa ideia. Aqui no Brasil, como não dizer que a Eliane Cantanhede é uma jornalista que sustenta a ideia dos nazis, a ideia do Hitler, que ela não é uma Hitlerzinha de saias. Isso é ódio pelos judeus. Desejar o pior para os judeus não é um outro sentimento a não ser ódio. Mas ela fez. Olha só, senhoras e senhores. Eliane Cantanhede já está na Globo há 17 anos. 17 anos. Esta não é a primeira vez que ela fala bobagens. Há 17 anos que ela fala bobagens em seus comentários e aparições na TV, quer seja na TV ou nos seus artigos de jornais. Sempre desse jeito. Indelicado, mal educado, militante, insensível, desumano. Eliane Cantanhede. Essa talvez seja a maior besteira que ela falou ou a besteira que teve a maior repercussão. Mas ela é uma usina de falar bobagens. Nunca com base em verdade, sempre em mentiras. E não é de agora. A especialidade dela, a tara dela, é atacar a direita conservadora aqui no Brasil. Ela se faz porta-voz desse sistema que hoje desgoverna o Brasil. Não vou falar governa, desgoverna o Brasil, nitidamente. Usando essa plataforma midiática que é a Rede Globo, através dos seus canais, Globo News e outros. Com tantas besteiras ditas já há muito tempo, essa senhora, se ela não tivesse a serviço da própria direção da emissora, ela já teria sido demitida. Mas, no entanto, ela fala o que fala e sempre volta a falar novamente. Por quê? Esse é o papel dela dentro da emissora.
Agora, diante da repercussão internacional que a sua fala teve, ela foi no Twitter dizer que foi mal interpretada, que não era isso que queria dizer, mas entende que ela acabou, por colocar as palavras de uma forma errada, deu margem para interpretação equivocada. Não, não é interpretação equivocada. A senhora disse. Agora não adianta querer dizer que não disse o que disse. Uma mortezinha aqui e ali. Palavras de Eliane Cantanhede. Que morrem poucos judeus. Palavras de Eliane Cantanhede. Que na faixa de Gaza, Israel mata mulheres e crianças. Os números que ela divulga na faixa de Gaza é passado pelo Hamas, que criou um Ministério da Saúde para divulgar números fantasiosos. Não que não exista óbitos de crianças e mulheres, mas não nesse patamar. A situação foi tão delicada que, além dela vir na sua rede social fazer um falso pedido de desculpas. Falso pedido de desculpas por quê? Porque ela não, na verdade, ela não tentou pedir desculpa, ela tentou justificar a sua ação, sem humildade, sem brilho. A Rede Globo, através da sua programação, soltou uma nota, um comentário, se retratando a respeito dessa situação. Assista. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. O oficial do Exército de Israel, o senhor Rafael, ele fala português. Por 3 vezes, ele tentou falar com a Globo sobre o lado de Israel, a versão de Israel. Nessas 3 vezes, ele foi ouvido e foi negado a ele o direito dele falar em nome do Estado de Israel e as Forças Armadas daquele país. A Globo mostra com isso que ela tem lado. E o lado é o lado do Irã, é o lado do mal, é o lado do terror. Eliane Cantanhede, se ela tivesse dito essa fala de forma solta e não seguindo a linha editorial imprimida pela Globo, ela deveria ser demitida. Demitida. Como ela não foi demitida, ainda se encontra nos quadros de profissionais como jornalista daquela emissora, é sinal que ela agiu em nome da emissora. Assim sendo, não só Eliane Cantanhede, como a emissora precisa ser punida pelos brasileiros telespectadores. E quando eu falo punido, não é não apedrejá-los. Quando eu falo punido, não é não hostilizá-los em público. Quando eu falo punido, não é via as redes sociais e tentar denegrir as suas imagens e nomes. Quando eu falo em puni-los, é não dar a eles audiência. Se compra jornal, deixa de comprar. Se ouve o rádio, deixa de ouvir. Se assiste a televisão, desligue, muda o canal. Essa é a forma de punir essa gente, não dando a eles aquilo que eles precisam para sobreviver. Audiência. Não faz sentido um cidadão brasileiro que tem a matriz religiosa cristã, judaica, assistir e prestigiar jornalistas ou um canal
que segue essa linha editorial, onde a marca é a intolerância, onde a marca é a xenofobia, onde a marca é o discurso do ódio e a mentira. Se eles não se regulam, a gente os pune. O canal Globo não pertence à família Marinho. O canal explorado pela Globo não pertence à família Marinho. Pertence a mim. Pertence a você. Pertence a nós brasileiros. Pertence ao Estado brasileiro. Eles têm apenas a concessão por um período determinado com regras a serem seguidas, mas não seguem. Estão usando um canal público para destilar ódio, veneno, perseguição, intolerância, xenofobia e se fazer porta-voz de um sistema ou regime que só envergonha, instabiliza e ameaça o mundo. Eliane Cantanhede, ela é a encarnação de Adolf Hitler. Ela é uma Hitlerzinha de saias. Essa mulher é só ódio. É só ódio. E não é por esse fato. É pelo conjunto dos fatos que ela vem exibindo ao longo de todos esses anos. Reprováveis. Essa senhora precisa pagar pelos seus atos. Se não for juridicamente, se não for administrativamente pela emissora, que seja pelo processo criterioso de seleção dos brasileiros, ou seja, boicote total à Rede Globo e todos os seus veículos.